Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma aula em que nós vamos hoje falar sobre educação de pessoas surdas, né? Vamos trabalhar este tema sobre educação de pessoas surdas, buscando compreender o processo histórico, né, no qual envolveu a aquisição, né, ou a garantia dos direitos educacionais das pessoas surdas, metodologias e muito mais informações, conhecimentos que nós vamos compartilhar para enriquecer a você e te possibilitar fazer aí um concurso, uma prova de sucesso. Beleza? Então, sem mais delongas, pedir a você, né, se inscreva no nosso canal Professor do Fim do Mundo, onde eu coloco conteúdos mais gerais, né, se procure nossas redes, Ventura Educacional, acesse o nosso site e você vai ter um arcabouço de informações muito relevante para que você obtenha sucesso na sua empreitada de concurso. Beleza? Dito isso, vamos embora então, né? Nós vamos iniciar aqui esse nosso ciclo de estudo, né? E a gente vai aqui falar sobre Libras, sobre cultura surda, sobre alguns elementos do ensino de Libras. Este não é um curso de alfabetização em Libras. Você não vai sair daqui letrado em Libras, mas você vai ter elementos, né, relacionados à historicidade e mesmo alguns aspectos técnicos para te capacitarem para realizar provas de concursos que tenham entre os seus conteúdos o ensino de Libras, né? Enfim, né? A gente vai, durante esses vídeos agora, falar sobre a trajetória histórica da educação de pessoas surdas, né? Como eu já disse. Nós vamos falar sobre a legislação relacionada à surdez, né? Todos os aspectos legais, da regulamentação da Libras, né? Como língua, né? Nacional. Nós vamos falar sobre políticas sociais e educacionais de inclusão e aquelas também que promovem a exclusão de pessoas surdas, né? Nós vamos falar também de modelos de educação para surdo, nós vamos falar de cultura, identidade e educação de surdos. Então, seguindo essa perspectiva, nós vamos lidar com noções que certamente levarão às principais dificuldades e questões educacionais que atravessam os processos de ensino e de aprendizagem de pessoas surdas, né? Por um outro lado, também nós vamos apontar, né, a Libras, né, a língua brasileira de sinais, como uma grande aquisição, né, como um instrumento, né, como uma forma de comunicação, uma linguagem, né, muito importante, né, para a aprendizagem das pessoas surdas, né, que desse modo, aqui nesse nosso cursinho aqui do Ventura Educacional, nós esperamos cumprir o nosso papel social, né, resgatando os conhecimentos, resgatando os saberes, né, ampliando o seu arcabouço de conhecimentos sobre a língua brasileira de sinais e sobre a cultura surda, para que você no seu cotidiano escolar você possa desenvolver a sua prática pedagógica com muito mais sucesso, garantindo os direitos de aprendizagem das pessoas surdas, ok? Então, para começar aqui, nós vamos falar sobre a trajetória histórica da educação de surdos. Pega aí seu caderno, né? Pega aí sua caneta e vamos anotar, ok? A gente sabe, né, que toda e qualquer prática educacional, toda e qualquer prática social, na verdade, ela tem um desenrolar histórico, né? E que os direitos eles não são concedidos, sobretudo aquelas pessoas
aos diversos, né, como diria Miguel Arroio, né, mas eles são conquistados historicamente. Então, os acontecimentos eles refletem uma realidade social, política e histórica que influenciam a adoção de posições e essa série de acontecimentos, essa realidade sociohistórica, ela vai influenciar na formação daquilo que nós entendemos como identidade das pessoas surdas. Por isso que aqui nós propomos trazer, né, uma visão geral dessa história, né, na busca de compreender como foram concatenadas, como elas foram se desenvolvendo, e a gente vai resgatar, claro, não toda essa história, mas vamos resgatar, pincelando aqui as partes mais importantes, né? É, a história dos surdos, né? A gente, como nós somos de uma cultura, né, de origem greco-romana aí, né, ocidental, a gente começa por aí a falar sobre a história da educação de surdos, né? Então, na antiguidade, né, os gregos e os romanos, eles não consideravam os surdos como pessoas competentes. Eles eram isolados da sociedade porque eles eram considerados pessoas que não podiam desenvolver a linguagem, né, que não podiam desenvolver a fala, né, e que não poderiam desenvolver a audição, né, e se a pessoa não fala e se a pessoa não escuta, por conseguinte, concluía-se que a pessoa não pensava, né? E os gregos eles eram muito preocupados com a questão do pensamento, com a questão da comunicação, porque você sabe que a cultura grega tem toda aquele pensamento na busca da verdade das coisas, né? E os gregos eles criam que aqueles que não pudessem ouvir e não pudessem comunicar também não poderiam pensar e, por conseguinte, nunca chegariam à verdade das coisas. Dessa maneira, então, os surdos eles eram tidos como uma classe inferior de humanos, né? E eles eram isolados do convívio social por esses motivos que a gente está citando, né? Já na Idade Moderna, a partir do século XVI, o médico italiano Girolamo Gardano ele declara que os surdos podiam sim receber instrução. Ele começa a afirmar, ele é um pioneiro ao afirmar que essas pessoas podiam ser ensinadas a ler e a escrever, mesmo que elas não falassem. Muitos outros educadores procuraram criar condições para que o surdo pudesse se expressar, pudesse se comunicar. Foi o caso, por exemplo, de Ponce de León, né? Foi o caso de Bonnet e foi o caso do Abade Lepé, né? Dentre outros. Esses foram os pioneiros a pensar formas de aquisição de linguagens e construção de linguagens que atendessem às pessoas surdas. A maioria desses educadores buscou, na verdade, alternativas para atender demandas da sociedade, né? Como foi, por exemplo, o caso de Ponce de León. Ele ensinou surdos a falar, por exemplo, a ler, a escrever, a rezar, né? Que era, digamos assim, a relação com o divino era uma das prioridades da época, né? Nessa ocasião, né, a pessoa que era tão chamada de muda, ela não era reconhecida perante a lei, pois no caso de serem primogênitas, elas perdiam o direito, né, ao título e à herança, e dessa maneira perdiam o direito também ao poder financeiro, né? E por isso, né, a força do poder financeiro e dos títulos é que, na verdade, vão se constituir ao longo da história os grandes impulsionadores do oralismo na época, pois era através da fala que o indivíduo tinha
a sua representação na sociedade. Então, nesse período que a gente chama de oralismo, na perspectiva da educação dos surdos, foi um período em que nós vamos ver, né, as mais diversas tentativas de dar aos surdos, né, ou não raramente, a gente pode dizer, de obrigar os surdos a falarem, né, porque a oralidade, né, era a forma de imposição da sua posição na sociedade. E aqueles surdos que não conseguiam alcançar a oralidade, né, eles eram destituídos de títulos que eram hereditários, sobretudo no caso das nobrezas, né, e mesmo dos direitos de herança, né. A idade contemporânea, os tempos que nós vivemos, ele vai trazer uma grande mudança no que se refere à percepção da pessoa surda, né? Trouxe porém, essa visão ainda, ela veio que num primeiro momento meio que equivocada, né? Quanto aos seus princípios, que procurava a todo custo acabar com aquilo que não podia ser tratado, curando na maioria das vezes. A única forma de salvar o surdo seria através do uso da fala, da restauração da audição, pois se ele fosse restaurada, a dignidade da pessoa surda também seria, né? Ainda que nós falemos desse período da modernidade, a gente vai ver o imperativo do oralismo, né? E a não compreensão de que a surdez, né, é uma forma de ser no mundo, né? Mas sim uma tentativa de impor um oralismo, de impor uma fala ou de buscar uma cura para a própria surdez. É claro que a maior parte que essas práticas, né, elas vão ter insucesso, né, que são obtidos através dessas propostas, né, e esses insucessos, né, eles acabaram por convencer, né, a maior parte dos pesquisadores, né, ou uma grande parte dos pesquisadores, que essa postura oralista ela não era ideal no sentido da educação e do trato com as pessoas surdas. Apesar disso, né, nós vamos ter o médico Jean Itard, né, após 16 anos de tentativas de experiência frustrada, né, buscando essa oralização dos surdos sem conseguir atingir os objetivos que ele desejava, ele rendeu-se ao fato de que o surdo ele pode ser educado em uma língua própria, que é a língua de sinais, né? E nesse sentido, nós vamos ter um congresso chamado Congresso de Milão, que foi realizado no ano de 1880. Esse congresso ele vai declarar a superioridade do método oral puro sobre o uso de sinais. E isso vai ser muito polêmico, sobretudo entre os professores ouvintes e os professores surdos, né? Em defesa, que saíram, né? Em defesa, sobretudo, da língua de sinais, né? Mas nesse Congresso de Milão, né? Saiu vitorioso, né? Saíram vitoriosos aqueles que ainda defendiam o oralismo, né, como única estratégia eficaz de educação para as pessoas surdas. Esse evento vai ter muito impacto na educação, né, porque o oralismo ele perpetuou-se como prática hegemônica, né, por mais de 100 anos, né? Ele ficou legitimada apenas a língua oral deveria ser aprendida pelos surdos, sendo a língua de sinal considerada como prejudicial
para o desenvolvimento da criança surda, né? A gente vai ter um grande processo de mudança nessa perspectiva e, e logo foi adotado pelas escolas, sobretudo em oposição à educação do século XVIII, né? Porque naquele momento acreditava-se que o surdo poderia desenvolver-se como ouvinte aprendendo a língua oral, aprendendo, por exemplo, a leitura labial, né? Desse modo, a oralização passou a ser o principal objetivo da educação da criança surda. E para que ela pudesse dominar essa forma de comunicação, ela passava a maior parte do seu tempo recebendo treinamento oral e se dedicando a este tipo de aprendizado. A gente está, nesse sentido, diante de uma perspectiva que destacava uma visão clínica da surdez e, através da reabilitação da fala, do treinamento auditivo, buscavam curar os surdos, né? Ainda se tinha uma visão da surdez como uma condição indesejada, né? Como algo que deveria ser curado, né? Essa ideia deu origem ao modelo educacional, né? Que a gente chama de oralismo, né? Então, o que é o oralismo? É esse modelo educacional de pessoas surdas, né? Baseado no esforço, na tentativa, na prerrogativa ou na ideia de que pessoas surdas só podem aprender de verdade se elas adquirirem habilidades orais, né? Se elas conseguirem falar ou se elas conseguirem compreender, como por exemplo, né? Por meio de leitura labial e etc. Né? A adoção do oralismo fez com que houvesse uma ruptura na cultura e na identidade surdas. Desse modo, as ideias propagadas pelo oralismo, elas orientavam que os surdos deveriam ter uma identidade que seria a mesma identidade das pessoas que escutavam, ou seja, a língua, né? A língua falada, não a língua de sinais. A gente vai ter o segundo, um terceiro e um quarto congresso internacional de pessoas surdas, realizados respectivamente na cidade, em Chicago, em Geneve, em Paris, né, respectivamente em 1893, em 1896 e em 1900, né, que vai decidir a favor de um sistema combinado de instrução ou pelo oralismo puro, mantendo a situação preconizada pelo Congresso de Milão. Vamos ter, digamos, um pequeno avanço, né? O Congresso de Milão condenava, né, a prática do ensino de sinais, dizendo que isso era um atraso, né, na vida das crianças. Já os congressos, né, de Chicago, de Geneve e de Paris, né, esses congressos eles vão apontar para uma abertura na qual se permitia ensinar ao mesmo tempo a língua de sinais e o oralismo, né, mas não permitia que fosse ensinado tão somente a linguagem de sinais, né? Vai ser somente a partir, na verdade, da década de 60, né, do atual século, que a língua de sinais ela passou a ser reconhecida, né? A gente vai ter o Stockwell, que ele vai fazer uma militância muito forte, ele era um linguista estadunidense, né? Que ele vai fazer uma defesa muito forte em relação à língua de sinais, né? Como uma língua legítima, com uma estrutura própria, com uma língua mais característica disso que nós chamamos de cultura surda, né? No final do século XX, né, início do século XXI, né, parecem ter criado novas oportunidades para que a reconstrução
das identidades, né, dos surdos, da própria história cultural das pessoas surdas, com a valorização da língua de sinais, com a possibilidade do fortalecimento dos vínculos que é decorrente da crescente defesa do respeito pelas diferenças. Aí quando a gente vai assim olhar, né, para o retrovisor da história da educação das pessoas surdas, a gente vai perceber que diversas mudanças que ocorreram ao longo do tempo, elas contribuíram, né, para que a identidade das pessoas surdas elas fossem sendo formadas, as identidades fossem sendo formadas constantemente, fossem sendo questionadas e com este processo dialético, né, em um momento histórico em que tenta-se a uniformização, né, da linguagem, proibindo, por exemplo, o ensino de Libras, né, o ensino das linguagens de sinais de cada país, porque é diferente, né? Em um momento se proibia, em um momento se permitia, e o que é mais importante ressaltar é que neste processo todo, as pessoas surdas, né, é claro, e também algumas pessoas, e também as pessoas ouvintes, né, mas de maneira especial as pessoas surdas, elas foram protagonistas nesses processos. Daí então, eu quero que você tenha atenção a três conceitos que nós discutimos aqui. Primeiramente, o conceito de oralismo, que é o ensino para os surdos baseado na comunicação oral. O segundo é a visão clínica. Através da visão clínica, os surdos são categorizados pelos graus de surdez e não pelas identidades culturais. A fala seria a única possibilidade de viver bem na sociedade. Ela vê ou vê em surdos como pacientes que necessitam serem tratados através de exercícios terapêuticos, tratamento auditivo, exercícios de preparação para órgãos do aparelho fonador. E o ouvintismo, que é o conjunto de representações dos ouvintes a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte. Então, olha, esses três conceitos, eles trazem essa visão ainda de um ponto de vista discriminatório das pessoas surdas. Por quê? Hoje em dia, claro, vou dar um spoiler das reflexões que vem aí para frente, nós já compreendemos que ser surdo ou que a surdez é uma forma de ser no mundo. E que a surdez não é o problema, né? O problema é a hegemonia do mundo falante, né? E uma surdez não limita em absolutamente nada nenhuma pessoa, mas sim a hegemonia da sociedade falante que é o verdadeiro limitante, né? Ou impeditivo do pleno desenvolvimento das pessoas surdas. Por isso que nós vamos ter, na perspectiva histórica da educação de pessoas surdas, o oralismo, né? Que é essa ideia de que as pessoas surdas elas tinham que ser treinadas a falar, porque a fala verbal, né? Ela era a forma sublime, né? Ou a única forma válida de manifestação social, né? Nós vamos ter o ouvintismo, né? Por outro lado, né? Caminhando junto com o oralismo, né? Que é um conjunto de princípios, de ideias baseadas no princípio de que a educação do surdo
ela tinha que ter como último objetivo propiciar que o surdo escutasse, né? E nós vamos ter como plano de fundo disso tudo a visão clínica da pessoa surda, no sentido de que toda a surdez era um obstáculo, era um limite ou era algo que deveria ser superado, né? Então a gente vai ter essas realidades ou essas perspectivas na educação de pessoas surdas, né? É, graças a Deus, né, a gente pode dizer isso, né, que a história ela vai evoluindo. E vamos falar agora um pouquinho, né, sobre a legislação referente às pessoas surdas. Vamos ver como que se desenvolve essa legislação, né, quais são os apontamentos, as defesas, né, e as ideias que estão aí perpassando a legislação referente às pessoas surdas, né? A fase de ausência quase total de leis que amparassem principalmente os direitos linguísticos do surdo, ela foi amplamente modificada, né? Ao longo da história, foi se juntando, foi se construindo um arcabouço de leis, interpretações legais, né, que vão garantir os direitos dos surdos. De um modo muito especial, e isso vai acontecer com o reconhecimento da Libras, que é a língua brasileira de sinais, no país, né? E observa-se, a partir desse momento, uma intensa movimentação que acabou culminando em determinações governamentais expressas através de leis, através de decretos, que deste modo começou a fazer parte da vida de todos os cidadãos que frequentam a sociedade brasileira, né? De modo que essa sociedade ela passou a organizar-se para melhor acolher, para acolher os surdos, compreendendo que as pessoas surdas, né, elas são sujeitos de direito, como quaisquer outros sujeitos que convivem na sociedade. E aí, nesse sentido, a gente tem que falar de direitos linguísticos. E os direitos linguísticos dos surdos, eles estão amparados por políticas públicas, por legislações, por resoluções que manifestam a garantia de acesso e de permanência dos alunos surdos nas classes regulares de ensino, né? Isso muito embora nós tenhamos grandes críticas ou observações relacionadas a este processo de inclusão, né? Dessa maneira, a gente pode perceber que a proposta de inclusão dos surdos nas escolas mais próximas de sua residência, por exemplo, sendo as mesmas regulares, representou o primeiro passo para que de fato se construísse ou se estabelecesse o conceito de cidadania em relação às pessoas surdas. Porque cidadania também significa a convivência com a diversidade. E aí, neste sentido, estruturou-se uma educação de surdos, ou vem se estruturando, perspassadas ou baseada agora no modelo inclusivista, né? E dessa maneira a gente não vai mais ter o modelo do ouvintismo, né? Por exemplo, mas nós vamos ter um modelo do bilinguismo como orientador das ações, né? No que se refere à educação de pessoas surdas. E nesse caminho vai a LDB, né? Que é a Lei 9394/96. Lá no artigo 1º, né, passa a vigorar no artigo 26b, que afirma, olha só, será garantida às pessoas surdas em todas as etapas e modalidades da educação básica,
nas redes públicas de ensino e nas redes privadas a oferta da língua brasileira de sinais na condição de língua nativa das pessoas surdas. Eu vou colocar aqui para você, para que se você quiser, você possa printar a tela, né? Então veja bem, aqui a LDB ela traz essa defesa, né? A Libras, a língua brasileira de sinais, ela vai ser aqui elevada, alçada, né? A categoria de língua nativa. E neste sentido, né, a gente vai fazer a defesa do bilinguismo, né? Ou seja, os surdos, eles têm, a escola deve educar, deve ensinar, né, tanto na língua dos ouvintes quanto na língua dos não ouvintes, no caso do Brasil, né, e dos não ouvintes, a Libras. Nós vamos ter sim uma intervenção muito forte do MEC, né, que vai promover reuniões com câmeras temáticas, né, e essas reuniões e essas câmaras temáticas, elas vão gerar um documento chamado Diretrizes para a Educação de Surdos, que tem por objetivo viabilizar propostas pedagógicas para essa construção de uma educação de surdos na perspectiva da educação inclusiva. Nós vamos ter também a Lei número 10.436, né? Essa lei, ela é do ano de 2002, ela vai reconhecer a língua brasileira de sinais em todo o país, né? Ela foi regulamentada e os fundamentos foram publicados, né, pelo governo no decreto de número 5626, né, que vai estabelecer a língua brasileira de sinais como língua, né, oficial, isso já lá no ano de 2005, né? Esse decreto ele vai ser muito importante e ele vai provocar muitas mudanças, né, de um modo especial nas universidades, né, porque elas teriam, a partir desse momento, elas teriam que ensinar a língua brasileira de sinais, né, dentro do seu currículo, né, para que os professores já fossem formados na perspectiva inclusivista do ensino de pessoas surdas, né? E aí a gente vai ter o artigo 3 dessa legislação, eu vou colocar aqui para você na tela, ele vai ser muito importante, olha o que ele vai dizer, né? A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória no curso de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia em instituições de ensino públicas e privadas do Sistema Federal de Ensino e dos sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Libras constituir-se-á disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste decreto. Então, esse decreto ele foi muito importante, porque antes o professor ele chegava na escola, né, e ele tinha, né, ele chegava na escola, eu estou falando assim, após formado, e ele tinha que buscar a formação continuada para atender aos estudantes ou às pessoas surdas. A partir dessa legislação, não, né? Professores e mesmo os fonoaudiólogos, né, na formação inicial, já na formação inicial, né, passa a ser obrigatório, né, o
ensino da Libras, né? Isso, né, graças à Lei 10.436, né? E o decreto 5626 de 2005, né? E isso trouxe um impacto muito importante e muito positivo na educação dos surdos. Ainda falando nesse decreto, nós vamos ter o artigo 9º dele, que também é muito importante para que nós compreendamos, né, os processos da educação de surdo. Eu vou colocar aqui para você também o artigo 9º, ok? Para que nós acompanhemos juntos. A partir da publicação deste decreto, as instituições de ensino médio que oferecem cursos de formação para o magistério na modalidade normal e as instituições de educação superior que oferecem cursos de fonoaudiologia ou de formação de professores devem incluir Libras como disciplina curricular nos seguintes prazos e percentuais mínimos. Olha que interessante. Foi tão forte, foi tão séria esse empenho no sentido de garantir, né, a efetivação de uma educação para as pessoas surdas, que a legislação ela fechou questão, né, e ela quis correr atrás do atraso, correr atrás do tempo perdido, né? Claro, a gente fala isso de forma figurada, porque se respeita os processos históricos, né, em relação à educação de pessoas surdas, né? Aí nós vamos ter, por exemplo, olha só o que aqui o artigo 9 ia dizer, né? Que até 3 anos em 20% dos cursos da instituição, né? Ou seja, as instituições tinham que ter Libras no mínimo, né? No mínimo nessas condições. Até 5 anos em 60% dos cursos da instituição. Até 7 anos em 80% dos cursos da instituição. Até 10 anos em 100% dos cursos da instituição. As instituições elas foram obrigadas, né, a aplicar o ensino de Libras paulatinamente, devagar, né, mas até que todos os cursos das instituições eles tivessem o ensino de Libra, né, fosse incluído o ensino de Libra, e isso foi muito importante na quebra de paradigmas, na quebra de preconceitos, né? Essas medidas, elas vão, a partir destas, né, medidas que determinavam orientações para a educação, né, aí nós vamos ter a Lei 10.098, de 19 de dezembro, né, de 2000, ela vai criar condições para acessibilidade na comunicação e ela vai falar sobre os meios essenciais para a participação social, né? Lá no artigo 17 da Lei 10.098, vai dizer o seguinte, né? A eliminação de barreiras na comunicação e a criação de mecanismos que tornem acessíveis os sistemas de comunicação para garantir o direito ao acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer, são de fundamental importância na política pública de pessoas surdas. Então, veja bem, né? Eu não somente vou inserir o surdo na escola regular, mas eu vou garantir que haja em torno dele uma estrutura educacional que ele elimine as barreiras das aprendizagens por meio de uma proposta de acessibilidade, que inclusive passa a ser garantida com uma presença, né,
com a presença, né, obrigatória do intérprete de Libras. Nós vamos ter outras leis também muito importantes e decretos que complementam essas ações na garantia dos direitos fundamentais das pessoas surdas. Nós vamos ter, né, como eu já falei, o decreto 5626 de 2005, né, e esse decreto eu quero ressaltar que ele é muito importante porque ele vai garantir o surgimento de novas possibilidades, né? Na medida em que a inserção das pessoas surdas ela vai se tornando cada vez mais ampla no cotidiano social e de forma especial aqui no cotidiano escolar, né? Se nós pensarmos assim no arcabouço legal importante para pensarmos a educação de surdo, a gente pode citar, né, aqueles que são assim basilares, né? Posso colocar aqui para que você possa printar a tela, né? O primeiro dele, claro, a Carta Magna da Educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que ela vai garantir, né, o ensino bilíngue na escola, né, o ensino da língua brasileira de sinais. Nós vamos ter o ECA, né, que é a Lei 8.069 da década de 90, né? A LDB, ela vai beber no ECA, né, no sentido da garantia da educação bilíngue de pessoas surdas. Nós vamos ter a Lei 10.098 de 94, né, que vai estabelecer normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e vai tomar outras providências. Essa lei vai ser muito importante no caso das pessoas surdas para garantir a presença do intérprete de Libra, que vai ser reforçado na Lei 10.436 de 2002, que vai falar sobre a língua brasileira de sinais, né, trazendo a perspectiva de ser a língua brasileira de sinais, a língua nativa, né, das pessoas surdas e que assim sendo, essa língua deveria ser prioritariamente ensinada, né, para as pessoas surdas em detrimento do português, por exemplo, né? Prioritariamente, né, a alfabetização na língua brasileira de sinais, né? Aí nós vamos ter alguns decretos importantes. Nós vamos ter o decreto número 186 de 2008, né, que ele vai aprovar o texto, vai ratificar o texto da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, né, e o seu protocolo facultativo, né, que são assinados em março, foram assinados em março de 2007. Nós vamos ter também outro decreto de suma importância, que é o decreto 6.949. Ele vai promulgar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né, e o seu protocolo facultativo. Nós vamos ter o decreto 6.094, que ele vai dispor sobre os planos de metas e compromissos de todos pela educação. Nós vamos ter o decreto 6.215, que institui o comitê gestor de inclusão das pessoas com deficiência, né? Esses decretos, eles não são decretos que trataram especificamente, né, ou, aliás, exclusivamente das pessoas surdas, mas foram decretos que, tocando, né, a questão das deficiências, pautou também as especificidades das pessoas surdas e vão formando, né, junto com outros tantos decretos, né? A gente vai ter, por exemplo, do ano de 2001, né, o decreto número 3.952, né, que vai estabelecer o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, né?
Nós vamos ter, por exemplo, a portaria 3.284, 2003, que vai trazer assim, quais são os requisitos, né, para que nós concebamos os espaços públicos na perspectiva inclusiva, né, no sentido de diminuir barreiras e etc. Né? Então, todas essas são decretos e resoluções que vão revolucionar a inclusão dos surdos na, na nossa sociedade e de forma muito especial, né, na escola. Por isso convém dizer, né, que educação inclusiva ela pressupõe que nós construamos de dentro para fora um novo modelo de escola. E neste modelo de escola é possível a permanência e o acesso de todos os alunos. E os mecanismos de seleção, né, e discriminação, né, até então utilizados, nesse novo modelo de escola inclusiva, eles passam a ser substituídos por mecanismos de promoção das identidades, por mecanismos que vão levar à acolhida e aceitação da diversidade e por mecanismos que vão possibilitar a construção das aprendizagens. Dessa maneira, né, para tornar-se inclusiva, a escola precisa de formar os seus professores, ela precisa de formar a equipe gestora, ela precisa de formar toda a equipe de apoio para que todas essas pessoas tenham um olhar atento no sentido de perceber, né, todos os elementos do currículo, do espaço, das relações que possam, que possam materializar-se como instrumentos impeditivos para o desenvolvimento das pessoas com deficiência e, de modo especial, das pessoas surdas. Então, neste sentido, uma proposta inclusiva implica um processo de reestruturação ou de reelaboração de todos os aspectos constitutivos da escola, né? Desde, como eu já disse, ao operacional, né, até a gestão, né, para que nós mitiguemos, assim, né, os processos discriminatórios, né, que deveriam, na verdade, ser excluídos, e que nós também eliminemos as barreiras que impeçam ou interfiram no aprendizado das pessoas com deficiência, das pessoas surdas ou com quaisquer necessidades que sejam. Tá bom? Paramos aqui na primeira parte do vídeo. Aquele abraço, fiquem com Deus e até!